Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Eximia Talks. Hoje, dia 27 de janeiro, terceira gravação que eu faço hoje, Rafael. Agora são 2h24, início da tarde. Eu não falo mais 2h24 da madrugada, porque não é madrugada, né? A gente está de tarde, não posso forçar a natureza. Eu estou aqui na Exímia, né? Rafael Amaral, vamos fazer de conta que a gente começou a conversar agora? Boa tarde, Rafael Amaral, tudo bem com você? Boa tarde, Lemar. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala, pessoal. Muito bom, muito bom. Rafa, na última vez que nós conversamos, nós falava sobre a importância de testes, né? E por que testes automatizados sendo tão importantes e todo mundo concordando sobre a importância deles, por que eles não eram tão adotados, né? E a gente percebeu que, no final das contas, a adoção de um processo de testes acaba passando também por um processo de aculturamento, né? E a gente começou, então, a trazer, eventualmente, o que se deveria fazer, se demonstrar as vantagens, o retorno, né? Os benefícios de se aplicar testes automatizados. E a gente trouxe aqui para essa conversa hoje uma continuação dessa intenção e como que você faz efetivamente para poder botar o jogo a virar. Me diz uma coisa, Amaral, para começar a esquentar, quando se fala muito sobre testes, quando se fala sobre testes, com muita frequência se fala sobre cobertura, né? Índices de cobertura. Talvez a métrica mais conhecida para falar sobre testes seja o code coverage, né? Que é o índice Perfeito. de código coberto. Primeira coisa, dá uma explicaçãozinha rápida para a gente do que é o code coverage, né? E efetivamente se ele é suficiente, se ele é importante, se ele não é importante, se o ideal é 100%, enfim, dá para a gente a tua posição. Perfeito, Lemar. Bom, o Code Coverage, como que ele funciona, né? Você mensura a quantidade de linhas que os seus testes cobriram, tá? Então, se um teste passou naquela linha, ele passa a contar como coberto, né? E você pega isso na execução da aplicação como um todo. Tá? Então ele é um excelente indicador para quando você está começando, tá? No início de construindo ali uma suite nova de testes. Eu não sei quão grande vai ser essa quantidade, esse tamanho desses testes, então eu começo avaliando pelo code coverage, exatamente porque ele vai me dando essa noção. É, esse indicador, ele não tem um padrão de mercado, tá? É uma coisa que eu tento encontrar, mas infelizmente não tem, porque cada software tem as suas demandas e necessidades, né, Lamar? Então, e tem muita coisa em código que não é uma coisa relevante que exige você ter um teste, uma cobertura de teste realmente por causa do custo dele. Tá? Então, o code coverage é um excelente indicador negativo, né? Então, quanto mais baixo você estiver, provavelmente pior é essa situação e você tem que ter atenção nisso. Porém, entretanto, todavia, também não é o desejo de você alcançar 100%, porque tem muito código dentro do seu software que não é um código relevante, que não tem ali a necessidade de ter isso, tá? De ter esse teste cobrindo ele. É interessante você falar disso, né? Porque eu sempre falo, por exemplo, quem programa com C Sharp, né? Você tem a implementação fácil de propriedades, né? Então você tem os getters e os setters Sim. feitos através de uma sintaxe simplificada na linguagem. Se você trabalha com Java, por exemplo, você tem o conceito de ter um backfield, você tem um método setter, você tem um método getter, né? Em C Sharp especificamente você tem um açúcar sintático, né? Que é a forma como você escreve a tal da propriedade, e você tem lá um getter e um setter você não precisa nem implementar o get field, né? Desculpa, o backfield, você simplesmente Uhum. especifica na linguagem e tudo se resolve. A treta toda, né, meu amigo Rafael Amaral, acaba passando exatamente nesse índice de cobertura, porque quando você pega uma ferramenta mais ingênua, né, de análise de cobertura, mesmo o getter e o setter, que são automáticos e que têm poucas chances de erro de implementação, elas acabam acusando como não testados, e aí você tem um Perfeito. índice de cobertura que fica mais baixo. Agora, você testar, por exemplo, o getter e setter ali, adiciona pouco valor para o teu sistema, porque na prática o que você vai acabar tendo vai ser um teste de uma característica que o C Sharp faz já. Então, a Microsoft, a princípio, já testou aquilo para você. Você não deveria precisar testar aquilo, né? Enfim, Uhum. ponto importante, ponto importante. Tem um pensador moderno em teste que escreveu um livro há pouco tempo. Como é que é mesmo o nome dele? O Vladimir Caramba, Orikov?
É, Korikov, exatamente. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que ele usa essa mesma referência que você aponta, né, cara? O teste, um índice de cobertura baixo aponta problema, né? Mas um índice de Exato. cobertura alto não vai indicar necessariamente a qualidade dos testes, a proteção contra a regressão. Muito, muito bem observado, muito bem observado. Né? Mas me diz Perfeito. uma coisa, Rafael, você disse que para quem está começando, você Uhum. acaba utilizando o índice de cobertura como uma referência. Exatamente Certo. para cobrir esse cenário negativo, com cenários onde você tem índice de cobertura muito, muito baixo, é isso? Assim, mais porque é um indicador mais fácil que você vai conseguir adquirir, tá? Imagina num cenário onde você tem um software legado, né? Então, o que você precisa para ter um indicador como Code Coverage? Você vai pegar uma ferramenta tipo um Sonar Cube da vida, você vai adicionar ela na avaliação do seu código, você vai ter outras vantagens, o Sonar Cube é muito completo, por exemplo, entre outras, avaliação de complexidade ciclomática, etc. Mas você passa a ter o Code Coverage. Então, é muito fácil você obter esse indicador. Tá, essa é a primeira coisa. Então, para uma empresa que antes não usava teste e agora está passando a utilizar, quanto mais fácil adicionar um indicador, melhor. E sem indicador, eu não indico, apesar de ser meio dúbio, porque o indicador é como você consegue fazer o acompanhamento do planejamento. Então, eu estou planejando adicionar testes dentro do meu software e por isso eu preciso criar um plano de evolução desses testes. O Code Coverage ele serve como uma base muito boa até determinado momento. Tá? Qual que é esse determinado momento? Provavelmente quando você alcançar entre 60% a 80% da cobertura do seu código. Outra coisa que é muito importante e relevante dizer 60% é 60% do todo, né, o projeto como um todo. Mas, por exemplo, existem partes da sua arquitetura, que normalmente é reconhecido como domínio, né, o nome que a gente chama hoje, onde estão as regras de negócio, ali é inegociável. Por exemplo, ali é bem reforçado que seja 100% a cobertura. É ali onde você tem que brigar. E não nas partes de infraestrutura ou nas partes de interface. Tá? Então, bem nessa linha o porquê que é melhor para quem está começando. Já para a alternativa, né? O cara, olha, Rafael, a gente já tem uma suíte de teste e a gente não sabe se a quantidade de teste atende à nossa demanda, se a gente tem que continuar aumentando ou se a gente tem que reduzir, porque o custo está ficando muito grande e começa aquele um mistério, eu lembro até foi recente num cliente, que a reclamação do gestor cara, Rafael, o nosso definition of done está se perdendo porque o time, a pessoa de referência do time saiu, outros devs não têm tanta experiência com o software, e aí eles começaram a negociar o quê? Do Definition of Done. Escopo? Não, escopo é inegociável. O escopo tem que ser entregue aquilo que é necessário. O tempo também não dá. Então eles acabam optando por reduzir a qualidade nesse sentido. E um dos motivos é exatamente isso. O teste ele é custo. E quando você não faz o acompanhamento devido dele, ele vai ser reconhecido como custo e ele vai ser prontamente combatido. Você vai falar assim, cara, o que eu posso tirar? Eu tiro isso, logo meu developer time aumenta. Para isso, para fazer esse acompanhamento, a gente tem uma série de métricas que não está necessariamente associado com testes, mas está associado com a engenharia da sua empresa, né, com a área de engenharia de software da sua empresa, que vem lá do livro Accelerate, né, que o Elemar recomenda e conhece com maestria, tem em todos os cursos que o Elemar já aplica, tem essa referência, que tem a ver com o 4 indicadores extremamente importantes. Esses indicadores, a gente consegue ver aqui, mas se você conseguir compartilhar o slide. Sim, 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 compartilhando aqui agora. A Muito gente bom. tem. Oi? Não, tá aí, beleza. Tá aí, né? Beleza. Então, eu peguei essa referência aqui do Google, tá? A fonte está ali embaixo, onde a gente tem esses 4 indicadores que são métricas importantes de engenharia, que os testes podem estar associados ou não, tá? E a gente vai passar por cada uma delas. A primeira coisa ali está o deployment frequency, né? Que é a habilidade que você tem de fazer um deploy, né? E aí ele tem as linhas, né, posteriores, as colunas posteriores, está associado ao nível que eles recomendam como um time. Então, por exemplo, um time de elite, ele consegue fazer um deploy por demanda
múltiplos deploys durante o dia e por demanda. Eu quero fazer 5 deploys durante o dia, você consegue fazer e não é nenhuma dificuldade, tá? E o time ruim, lá, que estaria no low, né, ele consegue fazer no máximo uma a cada 6 meses, né? E esse é o cenário, inclusive, do time do legado, né? É o cenário do time legado, acaba tendo essas dificuldades. Por consequência, você tem o lead time for change, tá? Que é o tempo que você leva para colocar uma mudança, né, um commit em produção, né? Acho que é o jeito mais fácil de explicar. Você tem um time to restore service, que é quando o seu serviço cai, você restabelecer ele, né, e voltar ele para o funcionamento. E você tem o change failure rate, né, que é os bugs, né, a quantidade de problemas que você encontra quando você está fazendo uma mudança de um deploy para o outro. Tá? Desses 4, diga não. Mas aqui é interessante, né, meu amigo Amaral, porque você começa a observar essas 4 métricas e, óbvio, em alguns lugares você vai encontrar essas 4 métricas com nomes ligeiramente diferentes, tá? Então, você em alguns lugares vai encontrar, por exemplo, o Develop Lead Time no Accelerate, não vai falar Lead Time to Changes, enfim, mas é interessante você começar a observar que a ideia é você represar menos valor possível, né? Se você tem as primeiras 2 métricas aqui, eu acho que as primeiras 2 de cima, elas falam sobre represamento de valor, então você está falando ali sobre a frequência do deploy e o tempo entre um dev terminar um trabalho e entrar em produção, que é exatamente esse negócio, cara. Tipo, a princípio já tem uma atividade concluída, já estaria pronta para ser colocada em produção, já estaria pronta para gerar valor para o negócio e, cara, por alguma razão eu demoro para colocar esse cara em produção, fatalmente eu acabo fazendo contenção de valor, eu tenho valor parado, né? Se você tivesse numa fábrica, você começaria a ver estoque de matéria-prima, estoque de item intermediário lá parado na frente das máquinas e, cara, isso deixaria um gerente de fábrica, por exemplo, nervoso. No caso do desenvolvimento, como você tem uma coisa que é intangível, muitas vezes você não tem essa percepção de que, poxa, eu tenho uma coisa que podia estar já agregando valor, eu não tenho ela agregando valor, né? Então, essas são as primeiras 2. As 2 de baixo, em contrapartida, elas vêm como métricas de controle, né? Então, poxa, não adianta nada eu ficar fazendo alterações em produção o tempo todo e cada alteração em produção efetivamente adicionar um ponto de instabilidade. Então, existe um incentivo meio que natural para não tentar gerar instabilidade em produção, você reduzir a quantidade de deploys que você faz. Então, para compensar, então você tem que balancear isso. Então, eu faço deploys frequentes, sim, mas eu não posso ter isso impactado com mudanças que geram muitos bugs em produção. E quando você fala do tempo para ser restauradas, falhas, né? Claro que, de novo, tem exceções, né, meu amigo? A dica é o mean time to restore versus o mean time between failures, né? Geralmente, as empresas, ingenuamente, tentam medir mais o tempo entre falhas. Quantos dias que eu tenho esse software em produção sem nenhum erro? Cara, embora seja interessante, isso cria um incentivo natural de você, de novo, represar valor. Então, quando você dá essa ênfase maior para o tempo para restaurar da falha, você acaba criando um incentivo natural, por outro lado, de fazer deploys com mais frequência, porque fica mais fácil mapear o que eventualmente é a causa ofensora aí do meu projeto, né? Por isso que essas 4 métricas são tão interessantes. Desculpa, eu acabei te atrapalhando, Rafael. Você ia concluir? Nada, que isso. Como sempre, explicando muito melhor do que eu. O ponto, Alemar, que eu trago aqui é o Code Coverage é um indicador e ele é fácil acompanhar. E por isso, para um time que não tem teste, provavelmente ele também não vai ter, eu presumo, tá? Que ele também não terá um controle sobre essas 4 métricas também. Já um time que já tem uma suíte de teste, se eles não têm esses indicadores, já devemos pensar em adquirir isso. Porque se eu tenho uma suíte de teste, provavelmente eu tenho um pipeline automatizado. Se eu tenho um pipeline automatizado, esses são os indicadores de DevOps hoje em dia, da cultura DevOps que ela traz para dentro. Só que a parte que é extremamente relevante, olhando pela lente do teste, é que desses 4 indicadores, os 4 podem se beneficiar de alguma forma dos testes, positivamente e ou negativamente. Tá? Por exemplo, o mais óbvio, o Change Failure Rate, é óbvio que o teste vai combater isso. Se eu tenho
menos falhas, se eu estou antecipando as falhas em tempo de desenvolvimento através dos testes, para poder o amadurecimento do meu código, isso não vai acontecer durante o processo de deploy. Tá? Se eu tenho muitos testes ali cercando esses problemas, eu resolvo e acabo mitigando o problema e vou tentando cada vez mais alcançar ali de 0 a 15%, que é um indicado para o Google, para a empresa Google, do que seria um time de elite. Tá? Agora, é interessante diga, perceber também aqui, né, que você tem alguns cenários, né, meu amigo. Por exemplo, você tem cenários que são bem distintos. Você pega, por exemplo, uma empresa que trabalha com microserviços, por exemplo, um dos atrativos, a princípio, de microserviços é você ter deploys independentes de partes menores, então você tem menor fricção, né, para poder gerar essas entregas. Se você está trabalhando com uma aplicação que é monolítica, já é tudo um pouco mais difícil, você tem que gerar parada, tem um bocado de coisa que vai acabar pegando. E você destacou muito bem, né? Os testes, a princípio, numa análise mais fria, né? Os testes, o índice de cobertura um pouco mais alto, ele parece ser um cara que acaba incentivando só a redução do change failure rate, mas na prática, né? Que eu acho que é onde você acaba desdobrando para a gente, você tem também uma cobertura de testes dando mais tranquilidade, paz de espírito, né? Para que você faça deploy com mais frequência, porque você tem um índice de cobertura interessante aí para poder analisar, né? Exatamente, perfeito. Porque o teste, no quesito DevOps, no quesito de deploy, o que ele vai mais enriquecer é essa confiança. Porque se você não tem confiança no que você está entregando, a pessoa que vai estar fazendo esse deploy, ela vai ter nuance, fala assim, cara, é melhor então vocês amadurecer melhor, passa pelo QA primeiro, ele vai gerar um monte de burocracia, né? Mas você gosta muito de falar, onde não há confiança, surge burocracia. Então, são essas burocracias que prejudicam o lead time inteiro do seu time. Né? Então, seu time às vezes fala assim, está entregando pouco. Às vezes ele não está. Às vezes é uma parte do processo que está com esse gargalo, e uma das coisas que o teste pode te ajudar é reduzir esse gargalo. E aí eu trago aquele negócio. A partir do momento que você junta essas duas coisas, você percebe que o teste ele não é custo mais, ele passa a ser investimento. Se você não consegue trazer benefício para esses indicadores com um teste, você está usando o teste da forma errada, tem algo errado acontecendo. O que pode ser? Aí é caso a caso, mas é isso que a gente tem que ter, indicadores explícitos e objetivos, que a gente consiga observar, porque para a suíte de teste especificamente, não existe nenhum standard da indústria, tá? Não tem ninguém que fala isso, e inclusive são palavras do Gartner, tá? Tem um artigo que eu estou lendo do Gartner, que chama, cara, se eu não me engano, é o Update to Stream, Update Upstream Your Software, tá? Onde ele vai falar exatamente que, cara, não adianta procurar, não existe padrão de mercado para teste é contextual, depende de cada ferramenta, e a melhor forma de explicar isso é pelo exemplo de que, se você pega, por exemplo, o Nubank, que tem duas funcionalidades recentes que todo mundo conhece. A primeira é a transferência, né, uma coisa muito importante, certo? E se você pegar o Nubolão, que é uma coisa que a gente usou durante a Copa para poder fazer uma brincadeira, a transferência do Nubank, o risco associado àquilo é enorme. Se a transferência do Nubank para de funcionar, o Nubank perde valor de mercado. O Nubank ele perde até cliente. Tá? Por outro lado, se o Nubolão parar de funcionar, acho que ninguém vai ficar tão chateado assim. Talvez reclamem, mas de deixar de ser cliente da empresa não vai acontecer. E é ali, por exemplo, que você tem que gerar os seus testes. E é ali que você tem que focar mais os seus testes. E não simplesmente escolher pelo code coverage. Essa é a preocupação, tá? Quando eu falo que o code coverage não é um bom indicador. Porque você vai acabar desempenhando um custo maior do seu recurso numa coisa que não está... que vai trazer um retorno, né? Então é importante a gente já sempre avaliar isso. Outro ponto interessante, né, meu amigo Rafael Amaral, é você perceber também, eu imagino, né, o volume de alterações. Né? Quando você pega, por exemplo, uma base de código, e é interessante a gente lembrar isso, né, cara? Quando você fala sobre engenharia de software, o repositório
o repositório do código-fonte, ele é talvez o principal artefato. A forma como você pensa o repositório do código-fonte te entrega o principal artefato, que dali vem, eventualmente, as suas releases e tudo mais, né? Mas quando você vai analisar estruturalmente como é que funcionam as atualizações, você começa a perceber com muita frequência que menos de 5% dos arquivos recebem até 80% dos commits, né? Então, o teste vai acabar tendo um valor muito diferente, por exemplo, para um arquivo que é atualizado todos os dias, né? Um arquivo fonte que é atualizado todos os dias, que alguém faz alguma modificação com muita frequência, porque tem muito acoplamento aferente para ele também, versus também, né, outros ambientes onde você tem talvez arquivos que são modificados uma vez por ano, né? Então, quanto mais frequência de modificação, teoricamente também mais valor o teste adiciona. Outra coisa que acontece, né, meu amigo Amaral, está relacionada à quantidade de gente contribuindo para aquele código, né? Então, quanto mais pessoas mexem num código, mais interessante você também ter um índice de cobertura potencialmente maior, porque efetivamente você acaba protegendo que alguém, de forma desavisada, acabe rompendo alguma coisa de contrato. Agora, tem um ponto importante, né? O índice de cobertura, como se destaca muito bem, isso funciona com métrica negativa, mas ele não diz, por exemplo, que um cara que está com 100% de cobertura está com um teste de qualidade que te protege contra a regressão, né? Perfeito, perfeito. Porque tem alguns casos que a gente encontra em clientes que são exceções engraçadas, que é tipo, você tem uma cobertura 100% e aí você vai olhar o teste não testa nada, ele simplesmente dá cert true, indiferente do que está acontecendo. É um caso extremo, mas acontece, tá? E com uma frequência assustadora. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, você ter 100% de cobertura no seu código é demonstrativo que você está queimando dinheiro. E não o contrário. Porque você sabe que tem coisas dentro do seu software que vai ser código de infraestrutura e que você não precisaria necessariamente estar testando aquilo. Tá? Porque, em teoria, se você está usando uma biblioteca, por exemplo, o responsável pela biblioteca já testa ela. Você vai estar testando coisas que não faz sentido. E lembrando que teste é custo, teste tem que ser mantido, ele é código, né? Então ele vai gerar esse custo para você. Então, ter 100% de cobertura é um exemplo é tão ruim quanto ter 0% nesse Sim. sentido. Tá? Sim, e tem outra coisa também que é o índice de acoplamento, né? Quando você pega. Nós fizemos uma discussão outro dia, eu e o Gabriel Corra, não sei se você chegou a ter a oportunidade de ver essa conversa, onde discutia especificamente acoplamento. Aqui fica, inclusive, uma recomendação, né? Tem uma conversa minha do Gabriel Corra, a gente fala sobre acoplamento, e você percebe, por exemplo, que tem componentes que são consumidos por grande parte do código da companhia, né? Então, quando você tem todo mundo consumindo um recurso, cara, é importante que esse cara tenha testes automatizados localizados de unidade. Nós somos sobre isso na primeira conversa. Em compensação, em cenários onde você tem mais gente eventualmente consumindo, você tem um componente que consome mais de outros, testes de unidade ali são menos efetivos, né? Porque efetivamente eu vou ter que mocar, criar uma estrutura mais pesada. De novo, não quer dizer que esses testes não tenham valor, né? Só fica mais difícil você perceber o valor retornado, né? Fica mais difícil você perceber o quanto que esse código, o quanto que esse teste eventualmente vai te proteger. Porque no final das contas, né, Rafael, eu acho que esse aqui é um bom ponto, né? Para que serve teste? O teste serve para que você tenha exatamente tranquilidade para fazer deploys mais frequentes, né? Para que eventualmente um desenvolvedor possa colocar em produção uma alteração que foi concluída mais rapidamente, sem necessariamente aumentar, né, a taxa de erros, né? E também se protegendo para poder se restaurar de falhas também mais rapidamente. Outra coisa que eu acho que também é interessante, Rafael, é olhar a flutuação do índice de cobertura ao longo do tempo, né? Porque o que acaba acontecendo? Poxa, se hoje eu tenho, por exemplo, 65% de cobertura, 70% de cobertura, e eu faço um sprint, por exemplo, onde, sei lá, no final do sprint eu caio de 70% para 50% de cobertura, poxa, de duas uma, né? Ou eu comecei a fazer muita coisa que deveria ser testada e não foi testada, ou eu fiz uma revisão arquitetural pesada, porque eu transferi muita coisa daqui a pouco para um front-end, onde eu tenho um risco de ter uma erosão arquitetural muito, muito grande aqui, né? Então, é interessante também observar essa flutuação
como indicativo de aperto de qualidade, indicativo de dívida técnica, né, necessidade de refatoração, ou seja, embora o code coverage em si, isoladamente, não consiga dizer muita coisa, a flutuação dele ao longo do tempo, eventualmente pode te indicar uma tendência de trabalho dentro do time, alguma coisa que está acontecendo. Sim, perfeito, né, mas assim, existe algumas coisas que é interessante falar sobre isso, que eu não gosto muito. Tem uma galera que é muito, como posso dizer, radical. Então, assim, cara, eu vou bloquear pull request por causa de code coverage. Cara, não é uma boa estratégia, tá? Não é uma boa estratégia. Exatamente porque tem muito código que às vezes não demanda esse teste, e existem momentos, talvez, que você quer abrir mão do definition of done, de ter um teste com uma cobertura completa para poder fazer uma entrega, tá? Então, existem vários variantes, né? E várias. Tem que ser flexível, tá? E já é sobre flexibilidade, no final das contas, tá? Porém, é isso que é importante, tá? O code coverage ele vai servir para o tech lead como um indicador se estamos indo para o caminho certo ou para o caminho errado, tá? Então, não necessariamente porque está caindo que é um indicador ruim, como você mesmo disse, pode ser muito código, mas não necessariamente é um código que você deseja testar, tá? Mas é um indicador que algo tá mudando e ele precisa observar. E o mais importante é fazer parte do processo de entrega, tá? Tem que fazer parte do processo de entrega, checar se o código está sendo entregue com teste, se os testes são coerentes, se eles realmente está testando alguma coisa, se existe um excesso, tá? Se o teste é correto, porque às vezes algumas pessoas pegam e escrevem em um método só, escreve 5 checagens achando que aquilo ali está correto, com teste de unidade não está correto. Essas coisas são muito importantes para manter a qualidade da suíte. Né? E aí não vai ter indicador nenhum automatizado que vai te entregar isso, tá? Não atualmente. Na prática, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer análise combinada, né? Mais uma vez, cara, tipo, a quantidade do meu índice de cobertura não caiu, mas em compensação começo a observar em produção uma taxa um aumento na taxa de falhas. Cara, se eventualmente eu começo a observar um aumento na taxa de falhas, mesmo com o meu indicador de cobertura não caindo, provavelmente isso é indicativo de que houve uma depreciação na qualidade dos meus testes, né? Porque, a princípio, eu tinha uma proteção maior contra a regressão. De novo, isso não é uma regra, né? Você tem vários cenários que podem impactar num aumento da taxa de falhas. Por exemplo, sazonalidade. Tem features que não são usadas nunca em produção, mas, por exemplo, eu rodo a folha de pagamento num dia específico do mês. Cara, teoricamente, se eu tiver essa observação e eu tenho algum bug nessa rotina, eu só vou perceber esse bug nessa rotina na última semana do mês, por exemplo. Então, eu posso ter esse cara para mim indicando aí possível falha. Agora, tem outra coisa também que é interessante a gente observar aqui, Rafa, que é você começar a perceber a partir do code coverage também alguma coisa relacionada a comportamento ou anseio para treinar o time e qualificar o time, né? Por exemplo, você pode assumir, por exemplo, numa empresa que tem vários squads e que eventualmente tenha um squad que seja detentor de um determinado componente, é sempre interessante você ter, por prática de engenharia, é sempre interessante que todo componente tenha um time com ownership, né? Um time ter ownership não indica necessariamente que esse time deveria restringir quem pode fazer contribuição. Né? Você deve trabalhar com modelo de open source, nem que seja open source interno dentro da organização. Mas aí você pode ter, por exemplo, regras diferentes. Você pode dizer, cara, os mantenedores daquele código-fonte podem ter a liberdade de eventualmente fazer flutuar o índice de cobertura. Entretanto, quem está submetendo código novo e que é de fora da organização, ou num projeto que é open source, cara, então eu uso, em princípio, esse indicador de code coverage como um primeiro critério de avaliação de quem vai fazer um review. Então, eu não preciso blocar, mas eu posso ter um indicativo de que, cara, olha só, essa contribuição que veio de fora acabou puxando drasticamente o volume de testes para um número muito baixo. Então, vale a pena você dar uma olhadinha aí, porque esse povo pode não estar ambientado, enfim, pode ter violado alguma coisa que seja séria. Faz sentido isso? Ou você acha Total. que não?
Cara, faz muito sentido, e aí é exatamente o que você acaba percebendo com o indicador do Code Coverage como uma coisa mais soft. É tipo, depende de alguém analisando o cenário para entender se ele está caindo ou ele está aumentando, é uma boa notícia. E isso não depende simplesmente dele, né? Ele sozinho não vai te dar informação quase que nenhuma, mas ele pode servir exatamente para coisas desse tipo. Cara, se eu tenho uma contribuição vindo de fora, já devemos agir o pressuposto que é um time que não está acostumado a lidar com aquele tipo de domínio. Então, eu presumo que, para esse time fazer uma entrega de qualidade, ele precisa pelo menos manter a relação de code coverage que já está estabelecido pelo time vigente. Então, isso é assim uma estratégia de você poder filtrar. E aí é isso que é interessante, Neymar, porque a gente começa a perceber que cada caso é um caso. Por exemplo, para um time interno, já teve situações que que a gente tem que abrir mão de ter uma cobertura completa. Olha, Rafael, que eu fiz um teste de aceitação, tá? Esse teste de aceitação ele cobre os principais happy paths, né, os principais cenários, e isso aqui, mas eu não tenho os testes de unidade ainda. Porque é o seguinte, cara, porque eu preciso entregar isso hoje. Se eu não entregar isso hoje, vai dar algum problema, o cliente está esperando e etc. Você, como um tech lead ou como responsável pela suíte, um QA, cara, você não vai bloquear a entrega por causa disso. E aí você fala, mas o code coverage caiu 2%. Não, pô, e daí? Sabe? Não sejam essas pessoas muito restritas a ele, porque não é um indicador tão perfeito assim. Esse é o ponto, né? Se você tem um indicador que não te informa muita coisa, você ter automação de decisão baseado nesse indicador que tem tanto espaço de flutuação, tem tanta variabilidade quanto a qualidade dele, eventualmente traz para a gente um cara para ser, né, para ser percebido. Um outro ponto também interessante, Rafael, que uma das belezas, né, quando você fala da frequência de deploy, é que quando você tem, e do mean time to restore também, é que os testes, a princípio, vão te ajudar, em algum momento, a também impedir que erros que aconteceram em produção sejam novamente percebidos em produção. Muito embora, né, nos cenários que são cada vez mais complexos, a gente vê que os fatos geradores dos bugs em produção tendem a se repetir nesse ambiente nosso que é cada vez mais complexo. Mas, ainda assim, os testes, uma suíte de teste bem implantada, ela te protege para você não passar uma mesma vergonha duas vezes, né? Em ambiente produtivo. Então, eventualmente, esse índice de cobertura, e você analisar esse índice de cobertura em partes críticas do seu código, te ajuda também a perceber se esse cenário não foi ignorado, excluído, né, por causa de uma quebra. Outro ponto interessante, né, Rafa, que a gente começa também a combinar, cara, se eu tenho uma quantidade grande de commits no meu repositório, na parte do meu repositório relacionada com testes, mas eu não tenho um aumento significativo no coverage, provavelmente o que está acontecendo é que as alterações que eu estou fazendo no meu código estão quebrando os meus testes, né? Então eu tenho, eventualmente, aqui também um indicativo de falha de manutenabilidade, né? Tipo, eu estou quebrando o contrato, essa quebra de contrato está obrigando eu a mexer no repositório de testes, mas é change, eu não estou aumentando cobertura, né? Então, tipo, eu estou só fazendo adequação e violando lá o princípio do open closure, por exemplo, que seria uma boa prática a ser também observada. Muito bom, Rafa. Estou vendo aqui que você tem potencialmente aqui uma construção, né, nessa visão a princípio do Gartner, né, que acaba sendo uma recomendação interessante, que eu acho que é super interessante. Interessante que é super interessante foi triste, né? Mas enfim, é algo para ser mencionado. Eu comecei a ler junto, daí a coisa se perdeu. Mas fala para nós o que o Gartner está dizendo. Exatamente, Adamar. A gente está nessa iniciativa com a Gartner, né? Já tem alguns meses, e eu peguei alguns artigos associados a teste, porque tem algumas coisas que a gente sabe que a gente tem aquele feeling, né, Adamar? Mas não necessariamente a gente tem as evidências. E o Gartner é muito bom para trazer esse reforço, né? E aí eu separei essa frase do Shift Left with Test de TDD, né? Mais específico, TDD já é uma categoria de método, mas serve também para de maneira geral, tá? Que é foco no código, não em teste. É uma coisa importantíssima, porque às vezes as pessoas ficam, code coverage, só que o código nem funciona, sabe? O código não entrega o que precisa e você tem uma cobertura 100% de um código que não é bom, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas o que acontece aqui que ele está dizendo? Ó, foco
no código, não em testes. Ao invés de cobertura de código, code coverage, escolha métricas como qualidade do código, cobertura, qualidade no sentido de complexidade ciclomática e etc, né, que o Leomar tem vários vídeos sobre isso também, pessoal, pode ir lá dar uma olhada. Cobertura do teste, que aí sim é o que o teste testa. A diferença de code coverage para teste coverage é que o teste coverage ele está olhando do ponto de vista de risco. Então, tipo, cara, o que esse teste está cobrindo? Ele está cobrindo as principais funcionalidades? Não está. Então, será que é interessante ter esse teste? Que é aquele racional que eu expliquei mais cedo. O defect escape rate aqui, né, que a tradução é um pouco difícil de trazer, tá? A velocity, que é a velocidade de entrega, né, que também não tem uma tradução direta, e finalmente o cycle time, que é o tempo de entrega. Então percebe o que? Cara, não foca na quantidade, no code coverage, foca se isso está reduzindo o seu tempo de entrega, né, o seu cycle time, se está aumentando a qualidade do seu código, ou reduzindo a complexidade dele, nesse sentido, e se o teste ele está sendo por um viés de risco, de reduzir o risco dos problemas que isso pode acontecer em produção. Tá? Então, esse é o viés correto. O viés não é, cara, eu encher a minha suíte de um monte de teste. Essa é a parte importante e o aprendizado que a gente pode pegar desse artigo do Gardner. Muito bom, muito bom. Na verdade, o Gartner ele acaba trazendo uma consolidação do que é observado no mercado, né? Então, é claro que às vezes as pessoas discutem, né, sobre a validade do que o Gartner apresenta, mas o que o Gartner acaba tentando fazer é consolidar, né, o que se observa nas empresas a partir de análise, né, para daí passar a fazer algumas recomendações. E aqui, obviamente, as recomendações parecem para nós também fazer bastante sentido. É bacana, né, Rafa, que a gente encontre uma fundamentação tão bem balizada quanto do Gartner para poder dar uma boa visão para a gente. Meu amigo Rafa, olha só, eu vou aqui fazer os momentos blogueirinho para a gente poder eventualmente ir concluindo já essa conversa. A gente tem muito mais coisa para poder conversar, e essa não é a última vez que a gente fala sobre teste. Hoje a gente falou sobre code coverage e relacionou ele com as outras métricas de engenharia. Mais à frente a gente vai falar sobre outros aspectos relacionados ao teste, mas eu vou falar um pouquinho com quem está nos acompanhando. E enquanto eu faço isso, eu te dou um tempinho para você pensar na sua mensagem final aí para sua saudação, né, de conclusão. Enquanto isso, momento blogueirinho em 3 níveis, tá? Primeiro nível do momento blogueirinho, olha só, para quem acompanhou essa conversa comigo e com o Rafa Amaral e que entendeu que essa conversa agregou alguma coisa, enfim, compartilha conosco o teu entendimento, compartilha com a gente onde que nós eventualmente contribuímos com você e onde que eventualmente você também, quem sabe, né, discorda do que nós apresentamos. Não tem problema nenhum em a gente discordar, tá? Aliás, concordar e discordar é um dos indicativos de maturidade, senioridade que a gente tem que buscar desenvolver. Mas, mesmo assim, se você tiver algum ponto de expansão, algum ponto que você acha que nós poderíamos ter detalhado mais, você quer colaborar com a gente nos comentários, agradecemos bastante. Se eventualmente você entende que nós cometemos alguma omissão, também fique à vontade para compartilhar com a gente nos comentários. Isso vai nos ajudar muito, não tenha dúvidas. Além disso, né, Rafa? Olha só, se você gostou desse conteúdo, gostou dessa discussão, não deixa de eventualmente enviar essa conversa para os teus amigos, para os teus colegas. Vamos ter mais gente falando sobre testes. Quanto mais gente nós tivermos falando sobre testes dentro e fora da empresa, mais fácil eventualmente a gente incorporar testes como prática, não por moda, mas para gerar de fato resultado, para você conseguir fazer coisas melhores, atingir os objetivos aí que você quer chegar com os teus testes. E, finalmente, né, além de compartilhar, Rafa, explicitamente, dá aí uma boa curtida nessa conversa também, porque dessa forma você incentiva o YouTube a distribuir mais o nosso conteúdo. Isso é o blogueirinho nível 2, tá? E, finalmente, blogueirinho nível 3. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Nós temos um bocado de outras conversas técnicas, não só com Rafa Amaral, mas também com outros consultores da Exímia, falando sobre uma série de aspectos, incluindo, por exemplo, discussões sobre banco de dados, tem um bocado de coisa que a gente está incluindo por aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e também aproveita aí para ativar as notificações, o tal do sininho, né? Porque parece que com ele o YouTube vai te avisar sempre que nós lançar conteúdo novo.
Pronto, blogueirinho nível 1, nível 2, nível 3. Meu amigo Rafa Amaral, sua mensagem final para o nosso time, né, para quem está nos acompanhando, né, e também sua saudação aí para a gente começar a caminhar para a conclusão do vídeo. Bom, o resumo do que a gente aprendeu aqui, pessoal, é tomar cuidado com cold coverage, mas saber utilizá-lo é uma forma inteligente para começar a adicionar testes, nunca sem métrica, pessoal. Métrica é importantíssimo para saber onde a gente quer chegar, e agradecer ao Eliamar pela oportunidade, é sempre muito bom tá vindo aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Peço que vocês me sigam lá no LinkedIn, estou postando um monte de coisa recentemente e pretendo manter isso com o passar do tempo, tá? Pode ficar à vontade de me seguir, tem uma galera que me adicionou do último vídeo que eu, fiquei super feliz. E cara, como o Eliamar falou, sem dúvidas, pode discordar de mim, eu não sou o dono da verdade e nem pretendo ser, tá? Então pode ficar tranquilo de discordar, de concordar e compartilhem, pessoal. A gente faz isso aqui com muito amor, né, Eliamar? Muito amor e também muitas segundas intenções, né? Se você também tem, entende que você pode contar com a nossa ajuda para familiarizar as pessoas na empresa e facilitar o processo de adoção de testes, né, Rafa? Nós, da Eximia, vamos ter prazer em ajudar a tua organização a fazer testes do jeito certo, né? De uma maneira organizada e bem responsável. Tem que vender também, Rafa, por favor. Perfeito. Mas olha só, gente, muito obrigado, desculpa a brincadeira, muito obrigado pela companhia até aqui. É engraçado ficar conversando com gente que não está nos acompanhando agora, né? Você está falando comigo que vai estar acompanhando depois. Mas, muito obrigado por ter nos acompanhado e em breve eu e Rafa voltamos para conversar um pouquinho mais sobre testes. Valeu, até uma próxima!